Fala galera, boa noite. Vamos começar mais uma aula acerca da história da igreja. Então nesse momento, pegue o seu banquinho, sente, pega um lanche, um biscoito, um café, um suco. Quem sabe até se você for jantar, bota o seu celular aí na mesa e começa a assistir. Porque nós vamos ter mais uma aula incrível acerca dessa fascinante história que é a história da igreja. Então, vamos lá? Então, galera, para o vídeo de hoje, a base bíblica vai estar em Atos, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Antes de ler, eu vou deixar claro para vocês que, segundo os historiadores e os estudiosos da Bíblia, quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas, o médico Lucas. E aí ele vai começar dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Quando ele fala isso aqui, ele está se referindo ao evangelho que ele escreveu, o evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Por isso ele fala que ele já tinha feito um primeiro tratado, que é esse evangelho. E aí ele vai, no caso, trazer um novo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí vai continuar dizendo assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, galera, como a gente pôde ler ali, Lucas ele vai começar o livro de Atos falando que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou um período de tempo com os discípulos, Aí a Bíblia fala lá também no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos que ele chegou a fazer churrasco com os discípulos. Teve um dia que ele estava na praia, os discípulos estavam no mar, estavam uma noite toda tentando pegar peixe e aí eles não conseguiam. E aí Jesus falou para eles: lança a rede para o outro lado. Aí eles foram, lançaram e trouxeram vários peixes. E aí quando eles chegaram na praia, viram Jesus lá sentado com a churrasqueirinha, assando um peixe, já tinha até um pão do lado. E é isso. Então, Jesus ele vai passar um tempo de mais ou menos 40 dias com os discípulos. E nesse período ele vai dar novas ordens e novas instruções aos discípulos. Porque, passado esse tempo, ele iria ascender aos céus. E daquele momento em diante, os discípulos iriam tomar a frente do ministério de Cristo. Que no caso seria agora o ministério da igreja. E aí, o que Jesus vai dar como instrução para eles? O famoso ide, que está lá em Marcos 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Só que no livro de Atos a gente vai ver que esse ide por todo mundo, ele tem uma certa ordem, ele tem um certo padrão. E que padrão é esse? Jesus ele falou que primeiro era em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. Isso a gente até já viu na primeira aula. Se você ainda não viu, volta um vídeo que vai estar lá, a primeira aula de História da Igreja, nós falando acerca da união, no caso da igreja sendo a união entre judeus que acreditaram em Cristo e gentios que acreditaram em Cristo. O que Jesus está falando nessa ordem, nesse padrão, é que primeiro é necessário que os israelitas, os judeus, conheçam a palavra, conheçam a mensagem do Evangelho e se convertam, e depois os gentios. E no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso acontecendo. Nos primeiros capítulos a gente vai ver a igreja crescendo em Jerusalém, na Judéia, e depois a igreja se espalhando por conta de uma perseguição, relatada lá no livro de Atos 8, que ela foi se espalhando por Samaria e por outros lugares, como Galileia e outros lugares ali da Palestina. E então essa ordem de Jesus, ela começou a ser então executada pelos discípulos ainda mesmo no período ali do primeiro século, como registrado em Atos. No capítulo 28, ele vai terminar de uma forma muito estranha. Ele vai terminar com Paulo preso e Lucas ele não vai dar mais nenhuma informação acerca de Paulo ou da igreja. Isso dá a entender que a história de Atos, ela continua hoje com... Gente,
Então, só para deixar claro para vocês, uma coisa que eu tinha falado no primeiro vídeo, acerca do título católica, Igreja Católica. O termo católico ele significa universal. Então, quando a gente fala Igreja Católica, a gente está falando de uma igreja que ela é universal. É uma igreja que está espalhada sobre toda a terra. Ela não está, como eu disse, acabei de dizer agora há pouco, ela não está contida em um único lugar. Ela saiu de um lugar e se espalhou. É uma igreja que ela se espalha, levando consigo a fé em Cristo. Só que vocês podem se perguntar, mas Ageu, como é que os discípulos lá atrás conseguiram levar a fé cristã adiante? Como é que os discípulos lá atrás tiveram tanto afinco assim para evangelizar? E a gente vai falar um pouco disso hoje. Então, para começar, como é que os judeus, né, acreditaram em Cristo e como é que outros gentios também acreditaram em Cristo? Né? A gente sabe que Jesus ele é o Messias que está prometido desde o Antigo Testamento. Então, muitos dos judeus que ouviram falar acerca de Jesus e ouviram acerca de como as Escrituras apontavam para ele, acreditaram. E da mesma forma, muitos gentios que eram conhecedores da Torá, né, que é a lei mosaica, o Pentateuco, e também outros textos, né, do Antigo Testamento, que tinham conhecimento acerca desses textos e eram adeptos ao judaísmo, porém não eram a favor dos sacrifícios que eram feitos ou dos ritos mosaicos, como a circuncisão, por exemplo. Eles, ao escutarem acerca de Cristo e ao entenderem que Cristo era o cumprimento da lei mosaica, bem como de todo o Antigo Testamento, e que em Cristo todos os rituais mosaicos eles eram anulados, e também os sacrifícios, eles simplesmente entenderam que realmente aquele Cristo, aquele Jesus que era pregado, ele era de fato o Deus do Antigo Testamento que veio à Terra como um homem. E, sendo assim, eles acreditaram em Cristo e procuraram servi-lo e viver de acordo com a vida que Cristo anunciou enquanto estava aqui com os homens. Galera, 3 motivos levaram, né, a igreja, ali no início do livro de Atos dos Apóstolos, bem como as gerações que vieram no 2º e 3º século, a evangelizarem com grande afinco, né, com grande veemência, né, de forma constante. E que 3 motivos eram esses, né? O primeiro deles era que eles tinham a certeza da salvação em Cristo. Como eu acabei de dizer, tanto os judeus quanto os gentios, ao entenderem quem era Jesus de fato, ao entenderem que ele era o próprio Deus relatado no Antigo Testamento, e que ele tinha poder para perdoar pecados, poder para salvar, e que ao viver de forma que o agradasse, eles estariam então garantindo cada vez mais a sua entrada no reino dos céus. Abrindo um parênteses aqui, eu não estou dizendo que as boas obras elas servem para nos fazer entrar no céu. Não, as boas obras são simplesmente o resultado da salvação que é dada em Cristo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, como eu estava dizendo, esses discípulos, né, tanto judeus quanto gentios, eles tinham certeza da sua salvação em Cristo. Eles sabiam que naquela vida ali estava tudo tranquilo em Cristo. Porque Jesus mesmo disse, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês ficarem firmes em mim, vai dar tudo beleza. Então, a partir do momento que eles tinham essa certeza da salvação, eles tinham que compartilhar essa mesma salvação, essa mesma boa nova com outras pessoas, o que levaram eles a evangelizar em grande quantidade. Um segundo motivo também era a necessidade dos perdidos, porque tanto os judeus quanto os gentios que ainda não tinham crido, viviam de forma que não agradava a Deus, de uma forma que com certeza iria levá-los a uma destruição naquele grande dia, caso Jesus voltasse naquela época, ou simplesmente quando eles morressem, eles não teriam a salvação garantida. Então, ao pensar nisso também, esses irmãos do 1º, 2º e 3º séculos, eles tinham logo a necessidade de evangelizar para essas pessoas, para que elas tomassem consciência dos seus pecados e aceitassem a Cristo e também fossem salvas como eles já estavam salvos. E o último dos motivos que levaram eles a evangelizar era o amor de Cristo derramado neles, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Eis que o amor de Deus está derramado em vós através do seu Espírito. Então esse amor que eles tinham no coração deles, que foi dado através do Espírito Santo, eles colocavam esse amor para fora, ajudando o próximo e também pregando o Evangelho. Eles sabiam que pregar o Evangelho, pregar a boa nova de salvação, de que ainda tinha uma solução para a vida daqueles que estavam perdidos, era uma forma de demonstrar amor para com eles e também para com Deus. Então,
Foram esses os motivos básicos que levaram, os irmãos do primeiro, segundo e terceiro século a evangelizarem e ganharem mais e mais almas para Cristo. E aí, trazendo para nós hoje, é necessário que a gente tome em nós também esse mesmo pensamento que os irmãos lá da antiguidade eles tinham. A gente também tem que ter certeza da nossa salvação. A gente também tem que olhar para aquele que se encontra lá fora e reconhecer que ele verdadeiramente está perdido. E a gente também tem que colocar em prática o amor que Deus já derramou em nós. Porque se nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, automaticamente ele já derramou sobre nós o seu amor. E nós precisamos colocar esse amor para fora, evangelizando. Então, nesse momento, eu convido você que já aceitou Jesus a colocar para fora esse amor, evangelizando, dizendo para alguém que você conhece, para alguém que ainda não é salvo, que Jesus ainda está dando a oportunidade dessa pessoa se arrepender e ser salvo em Cristo. E você que está vendo esse vídeo, que também não acredita em Cristo, que ainda não o aceitou, eu te convido nesse momento também a aceitar a Cristo, porque Ele está voltando para buscar essa igreja que a gente está estudando aqui nos vídeos. E Ele ama você, e assim também nós, que somos a sua igreja, também devemos amá-lo. Então fica esse convite aí para vocês. Mas então, galera, lembra que Jesus disse lá em João que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Pois então, naquela época, a igreja ela passava também por situações adversas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E aí eu vou trazer pelo menos dois pontos de cada um, pelo menos um ponto de cada uma delas, para a gente poder entender como é que estava a igreja naquela época, mas mesmo assim eles estavam conseguindo pregar a palavra e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. O primeiro ponto eram as desavenças internas da igreja. Como assim, Agil, desavenças internas? Começaram a surgir no meio da igreja pessoas que estavam trazendo ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. As famosas heresias. Heresias estavam surgindo no meio da igreja. E aí era necessário que homens se levantassem. Ainda no próprio tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo João, já tinha essas pessoas, esses hereges, porque quem cria heresia é chamado de herege, entendeu? E tanto Paulo quanto João, eles já combatiam essas pessoas. Só que no segundo e no terceiro século não tinha mais os apóstolos. Então, era necessário que novas pessoas, que conhecessem de verdade a palavra, que entendessem de verdade o que Jesus tinha ensinado ao seu povo, era necessário que eles se levantassem para combater esses hereges. E aí a gente vai ter então as figuras conhecidas como apologistas. Quem são os apologistas? São esses homens que faziam o uso certo da palavra e eles combatiam essas heresias. Por exemplo, existia uma heresia chamada ebionismo. No ebionismo, eles não criam que Jesus ele era espírito. Em outras palavras, eles não criam que Jesus era 100% Deus. Eles criam que Jesus ele era 100% homem. Ele era um homem perfeito, mas que não chegava a ser Deus. E aí era necessário que homens como Tertuliano, Orígenes e tantos outros se levantassem para combater essas heresias. E as adversidades que viam do lado de fora da igreja era a perseguição do Império Romano. Porque como a gente já viu no Novo Testamento, na época que Jesus nasceu, quem estava imperando ali naqueles lugares da Palestina, Europa e África era o Império Romano. E a gente vai ver pelo menos 4 motivos que levaram o Império Romano a perseguir os cristãos. O primeiro deles era um modo de vida distinto que os cristãos levavam. Eles levavam um viver, como a gente pode ver nas epístolas de Paulo e na epístola de Pedro, um viver santo, um viver agradável a Deus. E nesse caso, os romanos e outros gentios, pertencentes ao Império Romano, que olhavam para esse viver santo dos cristãos, eles não entendiam aquilo, não entendiam por que os cristãos não participavam de festas com bebidas alcoólicas, com prostituição e também até mesmo sacrifícios a deuses pagãos. Eles não conseguiam entender aquilo e a partir desse momento eles resolveram perseguir os cristãos. Outro motivo também é que essas mesmas pessoas que não entendiam o viver distinto dos cristãos, elas caluniavam os cristãos. Eles não faziam nada e simplesmente chegava alguém que não era com a cara de um cristão e acusava ele de alguma coisa que ele não tinha feito. Assim como acusaram Jesus de coisas que ele não fez até que ele foi morto numa cruz. E o outro motivo também que levou o Império Romano a perseguir os cristãos é que os cristãos eles foram acusados de ateísmo. Ué, Gil, como assim ateísmo?
O ateísmo de hoje é o ateísmo no qual a pessoa ela não acredita em nenhum tipo de fé, ela não acredita em nenhum tipo de Deus. Só que no caso ali daquela época, eles foram acusados de um ateísmo no qual eles não criam nos demais deuses pagãos que eram adorados pelos povos ali que faziam parte do Império Romano. Porque no caso, os cristãos eles só adoravam um único Deus, que era o Deus do Antigo Testamento, mas que veio ao mundo em carne como Jesus Cristo. E aí nesse caso, por adorarem somente a esse Deus e não adorarem a outros deuses, eles também foram acusados de ateísmo. E por último, ainda nessa questão acerca de adoração, o Império Romano ele dava muito culto ao seu imperador, que no caso era César. Então era comum entre os romanos adorarem a César, ou entre os povos que eram dominados por Roma, adorarem o imperador César. E aí nesse caso, aqueles que se convertiam a Cristo, eles tinham a total certeza de que eles não poderiam adorar a outro homem que não fosse Jesus, que era 100% Deus e 100% homem. Então esse foi mais um motivo que levou o Império a perseguir os cristãos. Então, galera, como vocês puderam ver, a igreja, ela, desde o começo, desde primeiro, segundo, terceiro séculos e até o dia de hoje, ela sofreu e ainda sofre com adversidades tanto dentro como fora, né? Heresias, divisões dentro da igreja e também perseguições do lado de fora estão comumente associadas à sua história. E é interessante a gente perceber que mesmo com tantas adversidades, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, a igreja ela não deixou de crescer. Porque, como Jesus ele mesmo havia dito lá em Mateus, as portas do inferno elas não prevalecerão. A igreja ela continuou crescendo mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a tudo aquilo que o inimigo, que a gente sabe que é o inimigo espiritual da igreja, ele tentou levantar através de hereges ou através de perseguidores do Império de Roma. E aí eu só queria deixar claro para vocês, nesse mapa aqui que vai aparecer, que esse era o mapa do Novo Testamento, né? A gente vê aqui Judéia, Samaria, Peré, Galiléia, e a gente vai ver que os discípulos eles começaram em Jerusalém, e aí foram se espalhando, e aí a gente vê com Paulo já viajando para a região ali da Europa, e Paulo chegou até mesmo em Roma. E aí, no decorrer dos estudos que a gente vai fazer aqui, eu também vou trazer outros mapas mostrando aonde o Evangelho foi chegando, isso já na época da Idade Média, até a época de Martinho Lutero e também depois. Então, galera, já para terminar aqui, só deixar claro para vocês que quando Jesus deu, né, aquele mandamento para os seus discípulos, eles abraçaram aquilo com todas as forças e começaram a fazer o ID de Jesus. E a gente vai ver que os irmãos que se seguiram também continuaram. Então fica aí pra gente, que somos a igreja, né, do século atual, a gente não deixar de fazer a obra de Cristo. Ainda muitas pessoas, né, não conhecem a Cristo e nós temos o dever de mostrar a elas o caminho da salvação que é em Cristo Jesus. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, como está lá em Timóteo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já uma boa noite para vocês, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a cada de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Então, só para vocês terem uma noção de como a igreja, em tão pouco tempo, ela se espalhou por esses vastos lugares aqui, para vocês verem como a igreja se espalhou, que eu vou cortar essa parte, para vocês verem que nós vamos ter mais uma aula incrível com a Gil. Então, nesse momento, corta. Então, beleza. 3 motivos básicos levaram, então, os discípulos do Antigo Testamento,